poder aéreo e pelo poder terrestre, e pela revista e por um monte de coisa, eles mesmo vão se apresentar daqui a pouco. Mas hoje o grande objetivo da nossa conversa é falar sobre o que é uma das grandes viradas militares em curso no mundo nesse momento. Ou seja, não é novidade para ninguém que a China tem dado um crescimento gigante, não somente no plano econômico, mas também no plano militar. E esse surgimento de uma nova superpotência, uma segunda superpotência, historicamente tem efeitos muito nocivos e geralmente termina em guerra. Esse caso pode ser diferente porque a relação entre os dois, entre os Estados Unidos, que é o poder atual, e o novo poder, que é a China, é muito intensa no ponto de vista comercial. Isso pode ser o diferencial que vai tornar essa ascendência chinesa menos perigosa do que já foi no passado. Olha, o que eu queria começar a falar é que o crescimento da Marinha Chinesa impressiona muito nos últimos 10 anos, parece que há 20 anos ninguém esperava isso, mas é o seguinte, essa trajetória de buscar as águas azuis por parte da China já vem desde muito tempo. A China, né, começou a fazer estudos, né, sobre porta-aviões. Ela construiu uma réplica do porta-aviões de um lago, lá perto de Xangai, um mock-up com 7/8 da escala do Class Nimitz, né? E um porta-aviões de concreto, né? Foi interessante quando descobriram no Ocidente que esse porta-aviões existiu. É o que a China está fazendo com porta-aviões num lago, né? E isso já mostra uma aspiração, né, que a China tinha de construir um porta-aviões, né? Mais precisamente em 1998, a China ela comprou lá o Variag, né, que foi entregue em 2002, que é um irmão do Kuznetsov, né? E quando ela comprou o Variag, também ela disse que ia transformar o navio também num hotel flutuante, né? O que acontece? A China comprou o Variag e reformou o navio, né, depois de muito tempo. Depois de muito tempo, quer dizer, você vê, de 2002, passou 10 anos, né? 10 anos mexendo no navio. Daí tem as características do Variag, que virou o Liaoning. Os chineses, eles, ao mesmo tempo que estavam reformando o Variag, eles construíram um mock-up em terra, um porta-aviões de pedra, que era para poder estudar e ensinar as tripulações a como operar as aeronaves no navio, enquanto ele não ficava pronto. Os chineses, a gente vai ver adiante que eles realmente parece que aprenderam muito rápido. Depois da reforma do navio, entrada em operação, as coisas fluíram muito bem na operação do Liaoning, né, que depois o Variag. Então, vamos partir para o Shandong, né, que era conhecido inicialmente como Type 001A, e depois virou Type 002. Né, ele foi lançado ao mar em 2017 e incorporado em dezembro de 2019. Ele é uma ampliação, né, desloca um pouco mais do que o Liaoning. Ele é de construção totalmente chinesa, né, foi construído do zero, diferente do Liaoning, né, que pegaram o casco, né, semi-construído e terminaram, né, já o Shandong não, é construído desde o zero. Ele pode levar 12 caças J-15 a mais, né, o Liaoning leva 24, ele leva 36 caças J-15. Ele já não teve as restrições de tamanho do hangar do Type 01, isso, né, porque o ex-Variag, que já tinha de projeto o espaço que seria dos mísseis antinavio, e depois do projeto feito, mesmo que você desmonte, você retire, não é a mesma coisa do que você projetar um hangar do zero, né?
e tudo mais, quer dizer, você consegue engarar mais aviões, mesmo com um deslocamento que não é tão maior assim, um tamanho que não é tão superior. Eu acho interessante como todo mundo trata o Shandong e o Liaoning como sendo uma etapa intermediária do programa chinês que eventualmente se tornarão obsoletos e vão sair fora da Marinha. Eu acho que a pergunta de 1 bilhão de yuans é que fim vão ter esses navios? Será que você vai ser vendido para um parceiro fiel chinês, como, por exemplo, o Paquistão? Já pensou o Paquistão com 2 porta-aviões? Como é que os chineses vão saltar, os indianos vão saltar? Inclusive já foi mencionado isso, que parece que o Liaoning, o destino dele é o Paquistão mesmo. Já falaram sobre isso. Eu achei que era a Argentina. Todo mundo sempre acha que alguma coisa vai para a Argentina, então... Olha, essa sequência de imagens aqui é muito interessante, que mostra o início da construção do Shandong lá em 2015. Deixa eu botar essa imagem maior aqui. Se você quiser dar um zoominho. Eu não consigo, porque está em tela inteira. Então, no início de 2015, a construção dele foi iniciada. Aí a gente vê todas as etapas de construção, né, dos módulos e tal. No meio de 2016, você já começa a ver o navio tomando forma. E em 2017, né, o navio ficando pronto dentro do dique, e ele, no final, já pronto. Você vê, em 3 anos, eles construíram um porta-aviões de 60 mil toneladas, melhor, né, e mais sofisticado que o Liaoning. E o interessante é que os 2 navios, o CV-16 e o CV-17, foram fabricados em Dalian, correto? No estaleiro Dalian? Eu acho que sim, é Dalian, E o 003 está sendo construído em Jiangnan, que fica do outro lado Isso. Os dois primeiros em Dalian e o outro, o 18, no caso, né, em Jiangnan. Os outros acho que vão ser todos lá em Jiangnan, estão planejados para construir nesse novo espaço, né, que tem muito mais espaço, né. Vai ser uma fábrica de fazer porta-aviões, né? É uma fábrica, já chamaram que é uma fábrica de porta-aviões, né. Inclusive tem notícia que parece que já o Type 004 já está em construção também, né. Porque às vezes é difícil você na foto segregar o que é um módulo do navio atual e o que é um módulo do navio futuro, né? Isso, porque tem imagens que mostram seções do lado da doca, né, do dique, que parecem indicar que são já do próximo porta-aviões. Porque uma vez que eles aprenderam a fazer o primeiro, e já tem o projeto dos outros, e como a China é a maior indústria naval do mundo, que produz mais navios e mais rápido, então, para eles não tem mais mistério, né? Não Muito tem mais interessante. mistério. A gente teve uma conversa há alguns meses atrás, onde perguntaram para um especialista da área de construção naval se haveria alguma dificuldade de construção de porta-aviões no Brasil, como houve para construir os Napa 500, por exemplo. E ele falou na cara, de jeito nenhum. Porta-aviões é fácil, porque o aço usado, a chapa é mais grossa, parecida com o que se usa nos navios de comerciais, mercantes. Então, ou seja, eu só lembrei que tem um diferencial, que é a questão da catapulta, né, que é uma coisa que não existe no mundo do mercante. E outros tem sistemas, uma dificuldade, né? que é, apesar da construção ser muito mais fácil, né? A mão de obra treinada para construir navio mercante consegue construir um porta-aviões, e é diferente no caso de um navio de guerra que usa chapa mais fina e outro tipo, e uma solda muito mais
mais complicada Precisa. de se fazer, mais precisa, muito mais treinamento, existe a questão da escala, né? Mesmo um navio mercante, um conteneiro de grande porte, né? Ele não tem a quantidade de aço, a quantidade de compartimentos internos que tem um navio aeródromo, né? Então, você precisa ter um estaleiro habituado a lidar com uma escala muito grande de trabalho e você ter os módulos, você ter os megablocos muito mais complexos e mais acabados do que no caso de um mercante. Essa é a dificuldade logística, de mão de obra, de espaço, mas não é uma dificuldade técnica, como é o caso de navios de guerra. Galante. Então, esse aí já é o Shandong, aí, saindo para a prova de mar. Ele já tem a ilha dele já é modificada, tem radares phased array, né? Mais sofisticados que o Liaoning, né? Você vê pelas antenas, parece do sistema Aegis, né? Americano. E também essas antenas, essas quadradas e mais, elas não são abauladas, né? Não são retas, né? Planas, né? Então, não é o mesmo radar usado no Type 54? Não é o mesmo radar, não. No caso, que é instalado no Type 052, né? No 052C é abaulado, é igual do Liaoning. No 052D é esse plano. Entendi. Nessa visão em 3D dá para ver a configuração é basicamente a mesma, né, do Liaoning, só mais aperfeiçoado, né? Aqui tem esses fatos sobre o Shandong, que é bem interessante, que o ski jump dele é de 12 graus, em comparação com 14 graus do Liaoning. Eles resolveram reduzir a inclinação do ski jump, porque ele melhora em curta distância de decolagem, economiza combustível e aumenta a carga de armas dos J-15. Não dá para perceber nas fotos, mas é 2 graus a menos, né, de inclinação no ski jump. A ilha também é 10% menor do que a do Liaoning, sobrou mais espaço no convés de voo, né, esse radar, o AESA que eu estava falando, esse tipo 346 de banda S, ele tem um arranjo interno melhor que o Liaoning também, como o Nuno falou, né, porque ele não trouxe o legado, né, lá do Variag. E ele é o seguinte, a autonomia dele sem reabastecimento é de 6 dias em alto mar, que é semelhante ao Liaoning. Então, depois de 6 dias em alto mar, ele precisa colar com um navio de reabastecimento, né, para prover combustível para ele e para os aviões, né? Belo argumento para propulsão nuclear, né? Isso. E ele passou, né, por testes de mar em 2019, consecutivos, sugerindo que o navio teve problemas técnicos durante os testes. O que é normal, né? E aí uma foto bem interessante mostrando o Shandong né, fazendo essa curva aí e dando uma dica de qual seria o diâmetro tático dele, né? A gente não sabe qual é a velocidade que ele estava, mas aí mostra que tem uma capacidade boa aí para escapar de torpedo, né? Lançarem contra ele. A foto é bem bacana. Gráfica. Reveladora. Reveladora. E aqui é o Shandong em operação, né, com um monte de J-15 aí em cima. Ele visto pela popa, dá para ver o indicativo visual dele lá, 17, e o convô não, o hangar dele, bem espaçoso, né? Eu não consegui descobrir, não achei foto do hangar do Liaoning para comparar. E aí a gente segue para o outro slide mostrando quais os preparativos da China para o próximo porta-aviões, a evolução, né, o Type 003. Então, a primeira coisa que a China fez foi instalar lá na base em terra, lá em Wuhan, que é interessante que é o mesmo lugar lá onde estourou, né, o coronavírus, né?
Lá o porta-aviões de pedra também é construído lá. Então eles fizeram nessa pista aqui, lá na China, eles colocaram uma catapulta a vapor e uma catapulta eletromagnética, funcionando em terra para testar qual seria a mais indicada para instalar no futuro porta-aviões. E o J-15, um dos protótipos, ganhou lá um trem de pouso frontal já com a abraçadeira já pronta para fazer o avião decolar para catapulta. Tudo leva a crer que ela optou pela catapulta eletromagnética. Parece que a China, ela tem, baseado na experiência que ela tem nos trens elétricos e tudo, ela conseguiu superar os obstáculos, né, da catapulta eletromagnética. Então, parece que ela não vai ter os mesmos problemas que os americanos tiveram. Isso aqui é uma imagem feita por computação gráfica, né, divulgada nos fóruns chineses, então mostrando os dois primeiros porta-aviões, né, o Liaoning e o Shandong. Os próximos, o 18 e o 19, na mesma configuração convencional, de propulsão convencional, e os dois últimos, né, já com propulsão nuclear, que, baseado em algumas fontes, seria o planejamento da Marinha Chinesa até o final dos anos 30, né, ter esses 6 porta-aviões em operação. São os dois primeiros. E, Galante, é interessante lembrar que há poucos dias atrás houve o lançamento do primeiro navio LHD, né, navio de anfíbio, de desembarque anfíbio de aeronaves, LPH, se queira chamar, chinês da classe 75, e esse navio foi lançado com o número de casco 30. 30, né? 31. E com isso, a especulação que rola é que os números de 18 até 30 estariam guardados para porta-aviões. A pergunta é em que prazo, em que tempo? Bom, parece que até, se esses 6 navios aí forem entregues até os anos 30, 2035, eu acho que até 2035, eu acho que a China consegue colocar esses navios aí todos na água. Então, o planejamento até 2050, a China pode igualar o número de porta-aviões, né, dos Estados Unidos. Então, aqui tem umas dicas. É interessante que essas imagens que são divulgadas nos fóruns chineses, às vezes tem imagens que são de fãs, né? Fanarts, né? Mas tem algumas que tem algumas dicas. Parece que é de pessoal que é ligado ao estaleiro, ouve falar em alguma coisa. E aí tem algumas coisas que acabam se confirmando, né? Se confirmaram nos navios anteriores, então a gente vê essas imagens, a gente tem uma ideia do que realmente vem por aí. Então, lá em cima, nessa imagem, a gente vê o Shandong comparado com o próximo, o Type 003, que está em construção, são 2 maquetes, então dá uma ideia de como ele vai ser. Essas 2 imagens aqui embaixo também seriam o mesmo navio, mas de artistas diferentes. Você vê que ele tem um bulbo na proa ali. Variações aí da ilha e da posição, né? Tem umas variações aqui, tamanho da ilha, posição, mas assim, o que a gente vê é o seguinte, que a diferença básica no convés de voo, assim, em comparação, né, com o Shandong e o Liaoning, é que ele vai ter três elevadores laterais ao invés de 2. Por causa vai ser um navio muito maior, né, mais aeronaves, e ele tem aparecido sempre com 3 catapultas, não com 4 catapultas como porta-aviões americanos, sempre com 3. A gente não sabe se é limitação de produção de energia, né, do navio de propulsão convencional, ou qual seria o outro fator, né, porque a China teria escolhido colocar só 3 catapultas, mas eu acho que talvez tenha a ver com realmente a limitação de produção de energia para um navio a propulsão convencional. Eu acho que com os navios nucleares, eu acho que talvez ela coloque mais uma catapulta, né, para ficar como os classe limits, né, e Ford, né. Então, no caso, por exemplo, esse avião, esse desenho que já estamos olhando aqui, o elevador,
ele é um lugar onde você até pode guardar aviões aí numa circunstância e tal. Mas esse espaço onde você tem atrás dele o que deve ser o espelho de pouso e mais uns equipamentos, isso aí é uma área que está sendo roubada para o estacionamento das aeronaves. Isso. Então, para mim, uma grande questão é como é que eles vão resolver essa solução aí? Como é que eles vão, para que lado eles vão caminhar? Para o quadradinho do Queen Elizabeth? Para uma coisa meio zigue-zagueada? Para onde que vai? Essa é a minha pergunta a ser respondida. Interessante. E tem essa outra arte aqui também, de vários ângulos. Essa seria mais recente, essas imagens são mais recentes. E a ilha parecida com a ilha do Shandong. E lembrando o seguinte, que esses 003 será o primeiro porta-aviões chinês a poder carregar um avião de radar, um AWACS. Isso. Então, eles construíram um clone do Hawkeye, seguindo a inspiração dos russos, né, soviéticos, isso, antes deles, que criaram o Yak-44. Então, a gente tem essa imagem mais recente, de concepção artística mais recente do CV-18, do Type 003, como ele iria ficar, né, ele com FC-31 naval, J-31 naval, e, né, voando ao lado dele. E lá no convô você vê outro lá, J-31 na catapulta, junto com o CAV, né, um avião não tripulado, na catapulta também, um Hawkeye lá também um Hawkeye chinês, no caso, que é o KJ-600, né, lá na outra catapulta, né, na pista de pouso, e também ele com dois, eles chamam de, o H-20, né, é o helicóptero que parecia seria o Seahawk chinês. Tem um em voo aqui, que acho que esse é o coloridinho, que seria da guarda costeira lá, chinesa, e um convô, né, pousado, um cinza, né. E aqui são as primeiras fotos que apareceram do Type 003 em construção. Primeiro numa área coberta, né, as sessões numa área coberta, e depois de alguns meses elas sumiram aqui dessa área coberta e começaram a aparecer dentro do dique seco. Então as sessões foram colocadas acho que em balsas, né, e depois colocadas, né, dentro do dique. E tem essa imagem aqui de satélite à esquerda, mostra o tamanho dele em comparação com o Destroyer Type 55, o 055, que já é um navio grande, tem quase 180 metros de comprimento, ele na polpa do Type 003. O Type 003 é imenso perto dele. E foi dessas fotos que começaram a especular que ele podia ser maior do que... Isso. Bem maior do que o que se previa, né? Que podia ter o tamanho de um... A gente vai mostrar mais adiante, porque aqui, por exemplo, essa imagem aqui, calculando pelo número de pixels da imagem e tal, deu na linha d'água, comprimento linha d'água, 308 metros, mas se você, depois que ele recebeu o convés de voo e tudo, vai passar de 330 metros. Nessa outra imagem à direita, o pessoal colocando aqui, as faixas verdes seriam onde ficariam os trilhos das catapultas. Porque você tem aqueles rebatedores de... Não isso, seriam os jet blasters, né? Blast deflector. Deflector. Blast deflector. Blast deflectors, né? E aí nessa imagem aqui é interessante, são sessões de teste do Type 003. Que eles fizeram antes de iniciar a construção do navio, eles fizeram essas sessões de teste para provar, né, como seria a construção. Para provar que o estaleiro tem capacidade para fabricar o navio. Tem capacidade, né, fizeram controle de qualidade, não, beleza, pode começar a construir, vocês estão aptos, né.
tem essa seção aqui do lado esquerdo, mostra lá em cima, no canto superior ali do módulo, né? Você vê que é o chanfro ali da catapulta, onde vai ficar o trilho da catapulta, tá vendo? Ali perto do guindaste. Isso. Você vê o chanfro onde vai Essa é correr a terceira catapulta que fica no convés de ângulo. Isso. E interessante você lembrar o seguinte, que a construção dos submarinos SBR no Brasil, eles passaram pelo mesmo processo. Houve a construção de um módulo de teste, o módulo de teste foi aprovado, aí eles saíram para construir o submarino inteiro. Bem lembrado, Já é uma prática comum. E aqui outras fotos dele em construção, que mostra os módulos do lado do dique, né, e a direção que ele segue, que vão sendo colocados na sequência. É isso mesmo. E é interessante que eles porque os chineses, eles, na construção deles, eles sempre fizeram por etapas e dando saltos pequenos, né? Por isso que se imaginava que esse porta-aviões seria menor do que, né, parece que ele vai ser. Então, é interessante que parece que os chineses estão ficando confiantes, mais confiantes, não, vamos fazer, se é para fazer, vamos fazer grande logo, vamos fazer logo do tamanho do americano. Desse porte, que é mais ou menos parecido com o porte de um Kitty Hawk americano, que tinha 280 mil cavalos. Fora a necessidade de produzir a energia elétrica, que é muito maior hoje, mesmo que não houvesse as catapultas eletromagnéticas, porque a quantidade de equipamento eletrônico que você tem que alimentar em relação a um navio dos anos 60 é gigantesca, né? E tudo isso você tem que ter embaixo para canalizar das caldeiras até essa chaminé, para essa ilha única deles, né? Também é muito grande, muito volumosa, e tudo isso muda muito de figura quando você vai para a propulsão nuclear, onde você não tem essa necessidade de chaminé, de todos esses dutos para exaustão, né? E o próprio espaço ocupado pelas caldeiras, pelo combustível, pelas linhas de combustível, quer dizer, tudo isso muda muito, né? Então, o que se aproveita desses projetos dos não nucleares para os nucleares para uma produção em série é muito pouco. Muda, o formato do casco, tudo bem, a divisão interna e toda a quantidade de tubulação em linhas e redes que você tem que ter de diferença, né? E que você retira também, né? Muda muita coisa em relação ao CV-19 para o futuro CV-20, né? Então, o sistema de propulsão do CV-18 e do 19, né, o que tem divulgado é que vai ser a propulsão convencional a vapor, né, queimando óleo, né, em caldeira e com turbinas a vapor, como o Liaoning e o Shandong. E os dois últimos, né, os dois próximos, né, depois do CV-18 e 19, seriam a propulsão nuclear. Então, a ideia é que esses dois próximos sejam de propulsão convencional, né, e o quinto e o sexto sejam a propulsão nuclear. Então, como é que vai ser o grupo aéreo? O grupo aéreo que tem sido divulgado do TAP 003 é uma versão naval do J-31, FC-31, né, uma versão aperfeiçoada do J-15, né, J-15 melhorado, e também o CAV, né, em formato de asa delta, né, como os americanos testaram, né? E não aprovaram? E aqui tem aparecido nas imagens, né, que os chineses eles já têm, né, um CAV assim, né, os chineses já têm uma baseada em terra. Então, a ideia tem maquete também mostrando esse UCAV também nesse formato. Parece que eles vão apostar nisso. Então, a gente é esperar. Por enquanto, a gente tem as imagens, né, em 3D, tem uma imagem bem bacana que saiu nessa revista que eles têm lá, né, mostrando lá o Type 003 ao fundo, com
dois J-15, o KJ-600, né, que é o AEW embarcado deles, e o UFC-31 embaixo. Aqui do lado esquerdo a gente tem o primeiro voo do KJ-600, né, no ano passado, e mostrando ele lá na base, né, pousado. Por enquanto só tem imagens à distância dele, não tem nenhuma imagem mais próxima. Nesse outro slide aqui, mostra qual é a base, né? Ele foi baseado nesse avião de transporte, o JZY01, que eles fizeram uma versão dele AEW, né, utilizando esse avião de transporte modificado, que ele é baseado no Antonov AN-24, e o KJ-600 é uma versão dele mais enxuta, né, mais compacta, né. Compacta. E aí tem uma outra imagem aqui dele, do KJ-600, mostrando mais detalhes. Aquelas duas cabines ali são o que é? Comparação com o Hawkeye americano? Aqui embaixo, né, as imagens coloridas. Não, a esquerda. A primeira foto do canto direito. Isso. A esquerda ele Você vê que ele tem um nariz bem abaixado para poder aumentar a visibilidade no pouso, imagino? Ele tem o nariz dele dá uma visibilidade maior, né, para o pouso, né. E nesse outro aqui, o FC-31, detalhado, é um F-35 bimotor, né. Exatamente, como deveria ter sido. Tem essa outra imagem interessante, que é uma versão de guerra eletrônica do J-15. Seria um Growler chinês. Né? Ele tem essas J-16? É um J-15 com essas antenas de guerra eletrônica nas asas. Seria um J-15 especializado para a guerra eletrônica, biposto, né? O segundo operador deve ser o segundo tripulante, operador de guerra eletrônica. Vai fazer parte do grupo aéreo do Type 003. E aqui tem umas imagens do FC-31 em produção, e aqui ele em voo, as últimas imagens, as imagens mais recentes dele, do FC-31. Tanto o FC-31 quanto o J-20, eles têm essa característica, que é um perfil da natureza dos chineses, né, de que cada protótipo vem bem diferente do anterior. Então você tem um processo de evolução onde eles não esperam a conclusão do projeto para começar a fazer o primeiro avião. Eles já vão fazendo, tirando os riscos fora e partindo. O segundo protótipo já aprende com as lições do primeiro, o terceiro vai embora. E ele ficou bonito, né? No começo era meio esquisito, né? Mas ele tá ficando bonito, tá mais refinado, né? Aí aqui interessante, a gente volta lá no porta-aviões de pedra. Eles modificaram lá o porta-aviões de pedra, tiraram a proa ski jump e botaram a proa reta para simular o Type 003, e já colocaram o mocap lá do KJ-600 também para treinar a manobra no convô lá. Ou seja, o que eles estão fazendo lá estão imaginando como vai ser no futuro, eles já estão treinando e já modifica a plataforma de treinamento, né? Volta só um pouquinho essa foto anterior, Galante. Eu queria só lembrar um aspecto interessante, que é o seguinte: uma das questões que é obrigatória nos dias de hoje é você testar toda a sua eletrônica em um ambiente que reflita a realidade. Então, todos os grandes projetos, a Type 45, a Type 26 no Reino Unido, todas elas você constrói pelo menos a superestrutura e bota os radares todos, as antenas todas e liga essa bodega toda para saber se não dá interferência. Então, na experiência da Modfrag, um negócio que deu dor de cabeça foi quando se ligava um radar, ele interferia no resultado do outro. Ou a sua comunicação de sei lá, VHF, atropelava o radar. E para
para terminar a apresentação, essa última imagem bem bacana, né, em 3D, mostrando o convô do Type 003, né, com os FC-31 aí navais, na catapulta, né, lá atrás a gente vê o Super Freelon. KJ-600 também, no convô, e dá para dar uma ideia de como vai ser o convô dele aí do É só lembrar também, Galante, que a gente chama de FC-31 porque todos os caças chineses são internamente chamados de J alguma coisa. Isso. Então, J quer dizer caça. Então, eles não escrevem F tanto. É como se no Brasil a gente chamasse o Gripen de C alguma coisa. Não, de C-39. Porque caça em português. Vamos chamar o KC-390 de TR-390, transporte reabastecedor, ou RT, sei lá. Ou seja, a gente usa os prefixos americanos. E os chineses usam internamente J para caça. É o J. Isso. Quando eles falam em produtos de exportação, eles chamam de F o número. Então, o J7 era a versão do MiG-21 deles, quando era exportado como F7. Né? Isso mesmo. O Q5, que era o derivado do MiG-19, Q5 para uso interno, para exportação era A5. Né? Então, ou seja, a pergunta que ainda está para ser respondida é se o que a gente hoje conhece como FC-31 virará um J alguma coisa. E dizem as más línguas que ele seria o J-35, para dar uma provocação. Já apareceu gente chamando de J-35, Seria legal, né? E lembrando que os chineses têm um fetiche com o dígito 20, né? Então você tem o J-20, você tem o H-20, que será o bombardeiro stealth. O bombardeiro estratégico, Você tem o avião cargueiro, que é o Q-20? É o Y-20. Y-20. E tem o helicóptero que é o Z-20. Z-20, entendeu? Ou seja, então 20 é o númerozinho que tá pop lá atualmente na China, só que o J-20 já tem dono. A pergunta é, vamos botar digamos, o número que está faltando, né? Porque você está em J-16, se não me engano, seria J-17. No J-17 já é o avião o que eles fizeram para o Paquistão.